Amém. Ora, muito bem. Muito bom dia, queridos amigos. Hoje vamos falar de uma mensagem que foi rejeitada e seu mensageiro. Muito bem-vindos. Esta música falou de Jesus. Conhecer Jesus é bom, é muito maravilhoso. Acalmou-nos esta música, deu-nos um doce céu. Conhecer Jesus, maravilha. Queremos chegar lá. Vamos lá, então. Na história de Israel, os profetas tinham uma missão muito espinhosa. E foi o caso do profeta Jeremias. Jeremias viveu no século 612
a 627, e ele tinha que falar àquele povo para se arrepender. No início do ministério de Jeremias, disputavam a supremacia do mundo civilizado 3 poderosas nações: a Síria, Egito e Babilônia. Foi em meio a esses turbulentos eventos que Jeremias foi convocado ao posto profético. Seu chamado ocorreu em tenra idade. Na verdade, ele próprio revela que desde o ventre havia sido dado por profeta das nações. Jeremias 1,5 diz: antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse do útero, eu te santifiquei e te ordenei como profeta para as nações. Desde o ano 627 até o ano 605 antes de Cristo, na primeira invasão de Jerusalém, 6 reis marcaram os últimos anos da monarquia de Judá. Em Judá foi Josias, Joacás, Jeoaquim, também conhecido como Eliaquim, depois Joaquim, também conhecido por Jocanias, e Zedequias, também conhecido por Matanias. Não houve falha na mensagem nem no mensageiro. No entanto, após o reinado de Josias, que foi um bom monarca, todos os seus sucessores foram homens ímpios e resistiram durante o seu ministério de Jeremias duramente à mensagem de Jeremias. E todos caíram por causa do seu próprio orgulho. Foi em resultado à assinalada rebelião desses reis que Deus entregou Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor. Ezequiel 33, 21. Vamos ler o que é que diz lá. Ezequiel 33, 21. E sucedeu que no ano do 10º do nosso cativeiro, no 10º mês, ao 5º dia do mês, um que havia escapado de Jerusalém veio a mim dizendo: a cidade está ferida, ou está destruída. Foram feitas 3 incursões principais contra Jerusalém. A primeira em 605 a.C., a segunda 597 a.C., segunda de Reis, capítulo 24, versículo 8 a 17, e também segunda de Reis 24, 1 a 7. Na primeira invasão, Daniel e seus amigos tornaram-se cativos. Jeremias 25, 1. A palavra que veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá no 4º ano de Jeoaquim, o filho de Josias, rei de Judá, que foi o primeiro ano de Nabucodonosor, rei de Babilônia. E Daniel 1, podem ver, confirmar isso. No segundo, outro personagem ilustre foi levado cativo, o profeta Ezequiel. Capítulo 1, versículo 1 a 2. E capítulo 33, versículo 21. Podemos ler outra vez, que estive lá. E sucedeu que no ano do 10º do nosso cativeiro, disse Ezequiel, no 10º mês, ao 5º dia do mês, um que havia escapado de Jerusalém veio a mim dizendo: a cidade está ferida. Ezequiel 33, 21. Na última invasão,
houve a destruição total da cidade, inclusive do templo. Segunda de Crônicas 36, 11, 1 a 19. E por fim, com base no final do livro de Jeremias, sabemos que o seu ministério profético se estendeu até o ano 560 a.C. Jeremias 31. Vale ainda ressaltar que foi contemporâneo do profeta Sofonias, capítulo 1, versículo 1, assim como de Daniel e Ezequiel. Em Jeremias 25:3 diz: desde o 13º ano de Josias, o filho de Amon, rei de Judá, até este dia, período de 23 anos, a palavra do Senhor tem vindo a mim, até mim, dizia Jeremias, e eu tenho falado para vós, madrugando e falando, porém vós não tendes escutado. Portanto, o profeta Jeremias foi rejeitado e a sua mensagem. E o Senhor vos enviou todos os vossos servos, todos os servos, os profetas, madrugando e os enviando, porém vós não escutastes nem inclinastes o vosso ouvido para ouvir. Mas eles disseram, os profetas, convertei-vos do seu mau caminho e do mal de vossos feitos, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e a vossos pais para sempre e sempre. E não andeis após outros deuses para os servir e para os adorar, e não me provoqueis à ira com as obras das vossas mãos, e eu não vos farei mal. Portanto, era uma ameaça. Era uma promessa com uma ameaça. Contudo, no versículo 7, capítulo 25 de Jeremias, diz: contudo, vós não me escutastes, diz o Senhor, mas me provocastes à ira com as vossas obras de vossas mãos para vosso próprio mal. Que terrível! Que desgraça! Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, porque vós não ouvistes as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei todas as famílias do norte, diz o Senhor, e Nabucodonosor, o rei de Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra e contra os seus habitantes e contra todas estas nações ao redor. E eu as destruirei completamente e as farei um assombro e um assobio e desolação perpétua. Queridos irmãos, a mensagem, quando é rejeitada, tem as suas consequências, tanto para o indivíduo, como para a família, como para os vizinhos, como até para as nações circunvizinhas. Todas as decisões tomadas pelo povo de Israel foram muito drásticas. Levaram a nação toda para o cativeiro. Foi toda a quase nação destruída. A cidade totalmente destruída e todos os cativos ficaram exilados no cativeiro durante 70 anos. Que mais poderíamos fazer, disse Deus, que mais eu poderei fazer à minha vinha? E novamente pronunciou estas palavras: pronunciou punição proporcional à inteligência e às advertências desprezadas. No 4º ano do rei de Joaquim, Jeremias 25:1, logo após Daniel ter sido levado para a Babilônia, Jeremias predisse o cativeiro de muitos judeus como punição por não acatarem a palavra do Senhor.
os caldeus deveriam ser usados como instrumento por meio dos quais Deus castigaria o seu povo desobediente. Portanto, não foi da vontade do povo ir para Babilónia. O castigo deles deveria ser proporcional à inteligência e aos avisos que haviam desprezado. E esta terra inteira será uma desolação e um assombro. E estas nações servirão ao rei de Babilônia por 70 anos. E acontecerá que quando os 70 anos forem completados, que eu punirei o rei de Babilônia e aquela nação, diz o Senhor, pela sua iniquidade, e a terra dos caldeus, e a ferirei, e a farei desolações perpétuas. Jeremias 25, 11 a 12. À luz destas palavras claras que prediziam a duração do cativeiro, parece estranho que alguém afirme que os israelitas retomariam de Babilônia em breve. E, no entanto, havia em Jerusalém e em Babilônia aqueles que persistiram em incentivar o povo a esperar pela libertação rápida. Mais adiante ela disse: até ao fim do tempo surgirão homens para criar confusão e rebelião entre os que professam obedecer à lei de Deus, mas tão certamente quanto o julgamento divino sobreveio aos falsos profetas nos dias de Jeremias, também certamente os maus trabalhadores de hoje receberão toda a sua medida de retribuição, pois o Senhor não mudou. Aqueles que profetizam mentiras encorajam os homens a encarar o pecado como uma coisa leve. Quando os terríveis resultados de suas más ações forem manifestos, eles procurarão, se possível, responsabilizar quem fielmente os advertiu por suas dificuldades, exatamente como os judeus acusaram a Jeremias de ser o responsável por suas desventuras. Mas aqueles que seguem um curso de rebelião contra o Senhor sempre podem encontrar falsos profetas que os justificarão em seus atos e os lisonjearão para a sua própria destruição. Lisonja. As palavras mentirosas costumam fazer muitos amigos, como é ilustrado no caso desses falsos mestres entre os israelitas. Esses supostos profetas, em seu pretenso zelo por Deus, encontraram muito mais crentes e seguidores do que o verdadeiro profeta, que transmitiu a simples mensagem do Senhor. Por fim, Helena White disse, em Raven Herald, 14 de 3 de 1907, que, em vista do trabalho desses falsos profetas, Jeremias foi instruído pelo Senhor a escrever cartas aos capitães, anciães, sacerdotes, profetas e a todas as pessoas que tinham sido levadas cativas para a Babilônia, pedindo-lhes que não se iludissem quanto a acreditar em sua quase libertação em breve, mas que se submetessem silenciosamente, que seguissem suas vocações e que estabelecessem para si mesmos lares pacíficos entre seus conquistadores. O Senhor ordenou que não permitissem que os pretensos profetas ou adivinhos os enganassem com falsas expectativas. Por meio de seu servo Jeremias, Deus, ele garantiu que após 70 anos de servidão, eles seriam libertados para retomar
a Jerusalém. Deus ouviria suas orações e mostrar-lhes seu favor quando se voltassem a ele